Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, e onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42... E João 15:15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @a Igreja e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar o coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus, o Cristo. E dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, todos podem ter a graça de Cristo, acesso à graça de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtem, é muito importante vocês deixarem o seu joinha. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé. Também, ao se ajuntar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Muitíssima gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glória, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, prosperidade, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos que serão ministrados, todos os capítulos que serão ministrados para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que dá total, através de sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração nesse momento. E antes de eu começar o sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número, o número de 1 a 14. Escolhidos de número 13 são os primeiros, o primeiro rebanho de hoje, rebanhos dos escolhidos de número 13. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. E o escolhido de número 13, vamos ao livro. O livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para os escolhidos de número 13. Filipenses, capítulo 4, para os escolhidos de número 13. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno de onde estiver, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Filipenses capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa está e assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e como Clemente com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez sigo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor Deus. E a paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glórias e aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam. Escolhidos de número 11.
Escolhido de número 11, e o livro para esses rebanhos, esses escolhidos. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 10. Números capítulo 10 para o rebanho dos escolhidos de número 11. Números capítulo 10. Que contém 36 versículos. A trombeta de prata. Números capítulo 10 para a meditação dos escolhidos de número 11. As trombetas de prata. Diz o Senhor a Moisés: faz a tua trombeta de prata, faze 2 trombetas de prata batida, elas te servirão para convocar a comunidade da ordem para a partida dos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se juntará a ti à entrada da tenda da congregação. Quando, porém, soar uma só, a ti se juntarão os líderes e os chefes dos clãs de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos acampamentos se tocará retinindo. Para juntar a comunidade se tocará sem retinir. Escolhidos de número 3. Escolhido de número 3, vamos ao livro para esses escolhidos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa, esse veículo de toda a opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. 2 Coríntios capítulo 4, que contém 18 versículos. Tesouros em vasos de barro, pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não o desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano. Não falsificamos a palavra do Senhor Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens, na presença do Senhor Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para o que se perdem está encoberto. Nós, quais o Deus desde século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Senhor Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor do Senhor Jesus. Pois o Senhor Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória do Senhor Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolhidos de número 8, sejam vocês também parte desse rebanho. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias, vamos ao capítulo. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para os escolhidos de número 8. O capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Ai da rebelde manchada cidade opressora.
Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência além. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, todas as manhãs traz a justiça à luz. A cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações e as suas fortalezas estão assoladas, fiz desertas as suas praças. O ponto de não ficar quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas. Até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Vamos aos próximos. Escolhidos de número 6, escolhidos de número 6. Vamos ao livro Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, para os escolhidos de número 6. Vamos à oração. A oração é a oração 9. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da sua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Apocalipse, capítulo 16. Capítulo 16 contém 21 versículos. As 7 últimas pragas. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Senhor Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhe deste sangue a beber, são merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Escolhido de número 6, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Escolhido de número 1, vamos ao livro. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 48, para os escolhidos de número 1. Ezequiel, capítulo 48. Que contém 35 versículos. A divisão da terra. São estes os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon,
até a entrada de Ramate, até Azai-Enon, junto ao limite norte de Damasco. Próxima de Amate, desde o lado oriental até o ocidente, Dan terá uma porção. Junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidente, Asser uma porção. Junto ao limite de Asser, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali uma porção. Junto ao limite de Naphtali, desde o lado oriental e ocidental, Manassés uma porção. Junto ao limite de Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim uma porção. Junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o ocidente, Ruben uma porção. Junto ao limite de Ruben, o lado oriental até o ocidental, Judá uma porção. Escolhido de número 4. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 1, Segunda Crônicas, capítulo 1. Vamos à oração. A oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ordena agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora, junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Crônicas, capítulo 1, para os escolhidos de número 4. Seja você também parte desse rebanho dos escolhidos, para você receber através de sorteios um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Segunda Crônicas, capítulo 1, que contém 17 versículos. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor seu Deus era com ele e muito o engrandeceu. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e a juízes e a todos os líderes em todo Israel. Cabeça de famílias foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca do Senhor Deus de Kiriat Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze feito por Bezael, filho de Uri, filho de Ur, porém estava em Gibeon gigante, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação a consultavam ali. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, o Senhor Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres e que eu te dê. Rebanho dos escolhidos de número 7. Antes de eu sortear o livro para esses rebanhos, antes de eu sortear o livro desses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores,
já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NilaOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio do livro para os escolhidos de número 7. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para os escolhidos de número 7. O capítulo 5 contém 25 versículos acerca dos idosos e das viúvas. Não repreenda asperamente um idoso, mas admoeste como se ele fosse seu pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiros a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante do Senhor Deus. Ora que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera no Senhor Deus e persevera de noite e de dia, em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Se, porém, alguém não cuidar dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 10. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes.
capítulo 12. Para os escolhidos de número 10, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. E a oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e purificação de todas essas vidas, dessas famílias, desses lares, das empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 12, para os escolhidos de número 10. O capítulo 12 contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O capítulo 12 do livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, já por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura. No dia em que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e falhar o desejo, então o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Senhor Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 9. Vamos ao livro Esther, com 10 capítulos. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, para os escolhidos de número 9. O capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Quando soube de tudo que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. Chegou-se até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto. Com jejum, choro e lamentação, muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tira-lhe o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir. Ele ordenou que fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo, qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata de que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pela destruição dos judeus. Escolhidos de número 2. O livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para a meditação dos escolhidos de número 2. E vamos à oração, que é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem o Sol Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna.
Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Colossenses capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhores, dais a vós servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com o que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder cada um. Digo, o irmão amado, fiel, ministro, conservo do Senhor, de tudo vos informará. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Escolhido de número 14. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos para os escolhidos de número 14. 119, escolhido de número 14, Salmos 119, do versículo 97 ao 104. Salmos 119, não, perdão. Salmos 19, perdão. Para os escolhidos de número 14, Salmos 19. Não, Salmos 100 está certo, perdão. Para os escolhidos de número 14, Salmos 119, do versículo 97 a 104, tá certo, correto. 97 a 104. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente que todos que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5. Vamos aos escolhidos de número 5. Vamos ao livro. O livro é o livro de Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essa empresa e esses veículos. De toda a miséria, de toda a depressão e opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra, sendo ministrada de todo mal, sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Esdras capítulo 3, que contém 13 versículos. A reconstrução do altar. Chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel,
E seus irmãos começaram a edificar o altar do Senhor Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem do Senhor Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários conforme o número de ordenado para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regular, os das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Glórias ao Senhor Deus. E os últimos escolhidos de hoje os escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses escolhidos, eu irei ler um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam, junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E vamos ao livro, para os escolhidos de número 12. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas, para os escolhidos de número 12. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4, para os escolhidos de número 12. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir de Tarsis. Eu sabia que és o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a tua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e ela se secou, aparecendo o sol, e mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza, peça para o Espírito Santo falar contigo nesse momento, falar ao seu coração através desse sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Deixa eu dar mais um aviso a todos vocês.
Muita atenção para vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Enquanto você vai mentalizando, eu vou lendo uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E a denúncia é a denúncia de número 95. E da parte do Senhor Jesus o Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o Senhor Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 1. Muita atenção, o Senhor Jesus o Cristo é o único sumo sacerdote. Por ele ter poder e autoridade, ele nomeou reis e sacerdotes. E somente quem é rei ou sacerdote que pode fazer o culto de adoração ao Senhor Deus com ofertas e dízimos. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus o Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 95, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, dentre as 56, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos, dos 14 livros e capítulos, no qual você mentaliza um livro, um número de 1 a 14, e através desse sorteio da total liberdade, o Espírito Santo do Senhor Deus falar com você nesse momento. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Números, capítulo 10. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 16. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 48. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 97 a 104. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Deixa eu vou ler mais uma denúncia para todos vocês. A denúncia é a denúncia de número 61.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base a Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas de segmento de fé que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade e piedade de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Filipenses 4, 11, números 10, o 7, 2 Coríntios 4, o 1, Sofonias capítulo 3, o 3, Apocalipse 16, o 6, Ezequiel 48, o 12, 2 Crônicas 1, o 9, 1 Timóteo 5, o 5, Eclesiastes 12, o 4, Esther capítulo 4, o 14, Colossenses 4, 10, Salmos 119, do versículo 97 a 104, o 13, Esdras capítulo 3, o 8, Jonas capítulo 4. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui nos comentários abaixo as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção dos benefícios importantes em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Jesus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações
e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento, material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado e uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato. E tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, vocês da Espanha, do Paraguai, Bangladesh, Moçambique, da Inglaterra, do Uruguai, do Chile, da França, da Itália, da Rússia, da África do Sul, dos Estados Unidos, da Angola, de Portugal e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.